do capítulo 30 do livro Vinha de Luz, autoria do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. De alma desperta. Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Carta segundo a Epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto, que, em hipótese alguma, devemos permitir se extingua em nós. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto, dentro da ascensão espiritual. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Nas palestras comuns, cercam-no insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações, em virtude do demasiado individualismo do pretérito que procura perpetuar-se. Nas ações de trabalho, em obediência às determinações da vida, é muita vez levado a buscar descanso indevido. Até mesmo na alimentação do corpo, é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio. Por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa, não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos mais velhos em experiência maior. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta, na posição de reerguimento e reedificação, sempre que necessário. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Mestre Jesus, reunidos em Teu nome e em nome de Deus, a Ti rogamos as bênçãos para que realizemos mais um encontro fraterno de estudos da doutrina espírita, reconhecendo com um texto de abertura a nossa profunda fragilidade moral e espiritual. Te rogamos também que fortaleças a nossa fé, nossa coragem, para prosseguirmos sempre firmes no propósito de reparação do nosso passado, de correção das nossas defecções morais, de aperfeiçoamento de nossos hábitos, de nossos pensamentos e sentimentos, de modo a fazermos de pouco a pouco luz dentro de nós mesmos e em nosso caminho. Certos de que chegaremos à vitória espiritual sobre nós mesmos com a Tua intercessão em nossa vida, com o Teu apoio, o Teu amor. Nós Te louvamos, Senhor, bendizendo-Te o nome,
e rendendo graças por tudo o que realizas em nosso favor. Por isso, bendito sejas agora e sempre. Graças a Deus. Então vamos dar continuidade aos nossos estudos. Estamos agora no encerramento do capítulo Jerônimo e sua família. Então, nós tínhamos visto como os últimos tópicos da semana passada a questão da auto-obsessão, porque Camilo, o autor do livro, tinha percebido junto também dos outros enfermos do seu quarto, que estavam acompanhando todas as suas ocorrências com Jerônimo por aquele telão, que fazia a transmissão com tanta realidade, perfeição, a ponto de os fazer sentir como se estivessem realmente ao lado do próprio Jerônimo, né? Então todas as impressões, inclusive olfativas, eles tinham pela transmissão que era realizada em seu quarto. Então, nós tínhamos visto que o Camilo menciona que Jerônimo estava num processo de auto-obsessão. Nós até comentamos a respeito da questão das obsessões espirituais, que Allan Kardec estuda em O Livro dos Médiuns, no capítulo das obsessões, falando dos tipos de obsessões e que essas obsessões podem ser tanto realizadas por um desencarnado, um espírito desencarnado sobre um encarnado, pode ser de um desencarnado sobre outro encarnado, pode ser de um encarnado sobre outro encarnado, de um encarnado sobre alguém que já tenha desencarnado. Mas também mencionamos que existe o processo da auto-obsessão. Quando nós permanecemos numa ideia fixa, repetitiva, praticamente numa monoideia e vamos alimentando aquela ideia. Permanece como que uma retroalimentação. E daí as nossas percepções passam apenas a focar nesta única ideia, neste único pensamento. André Luiz até comenta, e nós tínhamos também falado a respeito disso na semana passada, dos ovoides, espíritos que na dimensão já no mundo espiritual focam o pensamento, a atenção numa única ideia, num único pensamento, com exclusão de todos os outros, de maneira que os centros energéticos perispirituais passam a ficar sem abastecimento de energias e por isso vão se retraindo, se atrofiando e todas as energias ficam concentradas num único ponto, na sede mental, digamos assim, do espírito, no chamado corpo mental, segundo André Luiz, e daí ele passa, o perispírito que tem a propriedade extremamente plástica, da plasticidade, ele vai reduzindo, modificando a sua forma em torno apenas daquele centro que está sendo abastecido energeticamente, que é o centro mental, ou seja, passa a ter uma forma ovoide. Então vejamos como isso é grave, até mesmo para nós aqui na Terra, quando começamos a ter uma fixação de uma única ideia, o monoideísmo. Como isso é grave e normalmente isso desencadeia, quando estamos encarnados, muitos transtornos psicológicos e podem derrapar esses transtornos em um transtorno psiquiátrico. Pode realmente gerar problemas orgânicos, problemas em nosso cérebro. Então, é algo a se chamar a atenção de todos nós, para que toda vez que estejamos com a ideia fixa num único ponto, normalmente são ideias negativas, nós tomemos cuidado e comecemos a
realizar a nossa autoterapia. Forçamos-nos a fixar também a mente em outras ideias e ideias nobres, positivas, saudáveis. Inclusive, isso é um tratamento para os que estão em depressão, um tratamento para os que estão em processos obsessivos, espirituais. Precisam estas pessoas começar a cultivar, forçar mesmo a mente a fixar também em outras ideias, gerar uma polivalência de ideias e que sejam ideias saudáveis. Isso é fundamental. Daí a importância de todas essas pessoas assistirem às palestras. As pessoas buscam apenas o recurso do passe, que é extraordinário, mas as palestras têm também finalidade terapêutica. Uma delas é exatamente o indivíduo prestando atenção na palestra e vai raciocinando junto com a palestra, ele vai assimilando e processando ideias positivas, várias ideias positivas. Faz com que ele saia do monoideísmo, da fixação numa ideia negativa. Isso ele vai restabelecendo a própria saúde mental, psíquica. Vai saindo do processo de auto-obsessão. Então, isso é muito interessante porque notemos que os sintomas de Jerônimo, descritos por Camilo, são sintomas que a gente verifica em muitas pessoas encarnadas e às vezes nós mesmos podemos detectar que estamos com estes sintomas. A descrição que Camilo faz é que quando entra, digamos, para sair daquela colônia, né, daquele Instituto Maria de Nazaré, para fazer o trajeto para a crosta terráquea, para até Portugal, eles entram em algo que Camilo descreve como uma verdadeira carruagem. E depois todo aquele trajeto é feito com quase que uma ausência, digamos assim, de Jerônimo. Ele não percebe nada da viagem. Ele nem mesmo se dá conta que ele está acompanhado naquela viagem. Ele está ensimesmado, está mergulhado naquele pensamento fixo de reencontrar a família. E é algo que é angustiante para ele. Então, é algo perturbador porque ele não consegue perceber nada da realidade em volta. Isso, normalmente, às vezes a gente tem uma ideia tão fixa que a gente não percebe a realidade no nosso redor, a gente não se dá conta de que há riscos para determinadas atividades nossas, porque a gente apenas está fixado naquela única ideia, naquele único ponto. Isso pode ser muito perturbador e pode ser muito perigoso para nós. Então, é um alerta para que toda vez que nós estivermos com a fixação da ideia num único ponto da mente, numa única ideia, num único ponto, e normalmente essa ideia é negativa, nós já imediatamente começarmos a fazer a nossa autoterapia. Buscarmos sair daquela fixação, porque é um processo de auto-obsessão. Não, desculpa. E daí, então, ele faz essa descrição da viagem. Um ponto interessante aqui que é interessante para ser destacado é que quando Jerônimo, melhor dizendo, Camilo menciona a respeito daquela carruagem em que eles viajavam, né, o Jerônimo, os dois benfeitores espirituais e mais os guardas, ele diz assim: não fora a presença dos guardiões recordando a cada instante a natureza espiritual da cena, afirmaríamos tratar-se de carruagem que nada tinha de criação semimaterial. Criação semimaterial, aquilo que nós já vimos anteriormente no curso, Laboratório do Mundo Invisível, o Livro dos Médiuns, dos fluidos em A Gênese, a manipulação fluídica para a criação ideoplástica. É interessante porque ele falou assim, era uma concentração tão grande de fluidos e de fluidos mais densos que, se a gente não tivesse já essa noção, a gente diria que é uma carruagem realmente material, como qualquer outra que se via na Terra. E, no entanto, aquilo era uma criação psíquica dos benfeitores, e no momento em que eles parassem de pensar
de idealizar, digamos, aquela carruagem, ela se desfaria. Era uma criação mental. Agora, isso talvez seja um pouco complicado para nós imaginarmos, porque era uma criação mental a partir da mente, a partir de uma ideia, de um pensamento, mas que fazia aquele pensamento que se aglutinassem fluidos que eram derivados do fluido cósmico universal e que, portanto, estes fluidos são os mesmos que também dão origem aos objetos materiais mais densos. Tudo é derivado do fluido cósmico universal, nós já mencionamos isso várias vezes. Então, enquanto estavam os benfeitores a manter o pensamento naquela criação daquela carruagem, aqueles fluidos se condensavam e formavam a carruagem a ponto de eles poderem entrar na carruagem, ela se deslocar, enfim, realizar o trajeto todo da viagem. Quando retornaram ao instituto, eles pararam de pensar na carruagem, aquela carruagem se desfez. Então isso é bem interessante. E uma outra coisa interessante aqui que ele menciona é que eles construíram aquela, digamos, carruagem energética a partir da ideoplastia em razão da necessidade dos métodos educativos do além. Por quê? Porque na lei de Deus não há violência. Como é que eles poderiam realizar um processo terapêutico de recuperação de alguém tão já deslocado por causa dos efeitos do suicídio, dos problemas psicológicos, conflitos que já Jerônimo e mesmo os outros traziam antes mesmo do suicídio, perturbando ainda mais a mente deles com algo que seria muito transcendente ainda para eles. Um transporte, né, de Jerônimo por outros métodos, de outras formas, gerariam, talvez, essas outras formas, mais dúvidas, mais angústias, mais perturbações, né, confusão mental para Jerônimo. Então, para que a todos aqueles enfermos internos pudessem se adaptar paulatinamente à realidade espiritual, eles não apresentavam, digamos, as questões da transcendência de uma maneira só, de um momento só. De forma que eles iam oferecendo ainda elementos mais materializados para aqueles enfermos internos, mesclando com já algumas informações a respeito da questão transcendente, espiritual. Então a gente vê que quando no primeiro dia eles recebem um caldo, uma sopa, a sopa tinha o gosto da sopa que eles mais gostavam. E vários cuidados que seriam cuidados muito típicos da terra, para que eles fossem, primeiro, se sentindo mais relaxados, aceitando com maior facilidade o auxílio daqueles benfeitores, fossem aceitando os tratamentos e estivessem mais tranquilos para, de pouco a pouco, assimilar também as informações, os ensinamentos que lhes seriam transmitidos, de acordo com a capacidade de assimilação de cada um. Então não há uma violência. Eles poderiam realizar aquele trajeto de outra forma, sem dúvida nenhuma. Outros recursos muito mais avançados, mas isso geraria uma perturbação muito grande em Jerônimo. E a gente viu até mesmo naquele diálogo de Teócrito com Jerônimo, ele dizia assim: nós oferecemos os recursos mais amorosos, mais delicados, para não violentar, não chocar os nossos internos, os nossos pacientes. Você está indo em busca de algo que vai chocá-lo profundamente. Você poderia ter essas informações todas no momento certo, da maneira correta, sem choques. Infelizmente você está optando pela maneira mais bruta. Então, aqui a gente vê mais um cuidado, por isso que ele coloca aqui a necessidade dos métodos educativos do além. Porque, como nós mencionamos, não há violência dentro da lei divina.
Bom, daí uma outra coisa interessante aqui na sequência, quando eles passam, até antes de chegar propriamente na Cruz, lá em Portugal, eles passam por uma região de grandes sofrimentos. E aqui alguns elementos interessantes para nós discutirmos. Vocês anotaram alguma coisa nesse ponto aqui? Nesse parágrafo que começa assim, com vimos que atravessavam estradas sombrias. Que eram produtos mentais, né? Dos próprios que estavam ali, naquela região, né? De homens terrenos e não só dos espíritos que estavam ali, mas dos próprios encarnados, né? É interessante isso, né? Porque era tão horrendo todo o aspecto, e se a gente pensar, digamos que talvez outras designações religiosas tenham chamado de inferno essas regiões, talvez por causa de alguns de seus membros que em estado de emancipação da alma tenham visitado essas regiões e descrito, e daí eles colocaram, então isso é o inferno. No entanto, nada disso é criação de Deus. É criação dos próprios indivíduos, por ideoplastia. O que nos faz concluir que se aquela população, né, de espíritos, de pessoas, cessasse os seus pensamentos negativos e passassem a cultivar bons pensamentos, a paisagem se modificaria. Porque são ideoplastias. Na verdade, eles estão ligados tudo em uma frequência só. Exato. Não é isso? Baixa. Exato. Baixa. E os pensamentos são perturbadores. O externo materializado é uma réplica do que está internamente. Os pensamentos são daquela forma. O que eles pensam se materializa, se condensa, faz com que os fluidos se condensem e gerem formas. Por isso que André Luiz fala de formas, pensamento. Né? A ideoplastia, tudo aquilo é criação a partir da ideação da mente daquelas pessoas. Mudassem elas os seus pensamentos para frequências melhores, bons pensamentos, de beleza, de harmonia, de amor, de fraternidade, que imediatamente aqueles ambientes também teriam o próprio aspecto exterior modificado. Por isso é que nós falamos também sempre do Evangelho no lar, porque se a gente, além do dia do Evangelho no lar, a gente aprende muita coisa nesse dia, e daí durante a semana, nos outros dias da semana, a gente vai estar com aquelas lições mais frescas na nossa memória, de maneira que se a gente começar a ter um pensamento negativo, uma ação negativa, uma conversação menos saudável, a gente vai se recordar das lições do Evangelho e vai começar a se policiar melhor. E vai começar a melhorar também os nossos hábitos, não apenas da fala, da convivência, mas também os nossos hábitos mentais. De maneira que as formas, pensamentos que cada um daqueles membros daquele lar passarão a emitir a partir desta prática do Evangelho no lar, por causa da maior vigilância, as formas, pensamentos passarão a ser melhores, bem elaboradas, belas, saudáveis, ondas vibratórias saudáveis, ou seja, o ambiente psíquico de todo lar passa a ser muito melhor. Criamos também ondas vibratórias de defesa daquele lar, de maneira que espíritos inferiores, perturbados, não têm mais como transpor aquela barreira magnética. Então, tudo isso, muitas vezes as pessoas acham que é apenas em razão da obra dos benfeitores espirituais. Mas não, é obra dos próprios membros do lar. Trabalho que é potencializado pelos benfeitores. Claro que eles têm muitos recursos muito melhores e maiores do que os nossos, mas também eles contarão com esta nossa colaboração, essa nossa participação. Então vejamos que
a nossa vida com estes detalhes, estas informações que muitas vezes podem nos passar despercebidas na leitura, elas podem fazer com que a nossa vida melhore imensamente já na Terra. E que com estas pequenas mudanças, esses pequenos ajustes no nosso cotidiano, a gente consiga, ao retornarmos para o mundo espiritual, estar numa condição também muitíssimo melhor. Ora, eles passaram por essas dificuldades todas, não apenas em razão do suicídio. Porque estas lições, estas práticas, valem não apenas para os suicidas, mas para qualquer pessoa que está na Terra e vai, portanto, desencarnar mais dia menos dia. Então a gente pode já se preparar muito melhor para o nosso retorno ao mundo espiritual. E ele fala novamente de bandoleiros, hordas de criminosos. E daí eles falam uma coisa bem interessante aqui. Que quando eles viam a bandeira, né, a flâmula com o emblema da Legião dos Servos de Maria, eles se assustavam. Assim, mas a flâmula alvinitente, indiciando o emblema da respeitável legião, fazia-os recuar atemorizados. É a mesma coisa quando Kardec menciona a questão das obsessões, e os benfeitores dizem assim, os espíritos superiores, quando vão falar com estes obsessores, né, também desencarnados, eles só podem falar com estes espíritos obsessores em nome de Deus. E quando eles falam em nome de Deus, os espíritos inferiores, obsessores, estremecem, morrem de medo e se afastam deles. Então vejam que o simples, digamos, a simples lembrança, menção de Maria Santíssima fazia com que eles estremecessem, aterrorizados e se afastassem. Porque eles sabem que o poder está realmente naqueles espíritos superiores. Voltando um pouco antes da flâmula, né, que fala mesmo dos viajantes, eles passavam, né, e viam que estavam aldeias habitadas, né, por entidades, tal, bandoleiros, hordas de criminosos desencarnados, quais investiam sobre a carruagem, como desejando atacá-lo por adivinharem no seu interior criaturas mais felizes que elas próprias. Quer dizer, a gente vê isso aqui, né, de pessoas que fazem o mal para outra pessoa porque sabe que aquela pessoa está bem, ou porque, né? Inveja, né? E é difícil de acreditar, né? Quando Kardec fala nesse capítulo das obsessões do livro dos médiuns, ele vai explicar por que esses espíritos geram esses processos obsessivos. Daí ele vai explicando que em grande parte dos casos é um processo de vingança. Em algum momento, em alguma reencarnação do passado, às vezes pode ser dessa também, mas normalmente alguma reencarnação anterior, nós prejudicamos essa pessoa não nos perdoou, se desequilibrou profundamente, tem um rancor, uma mágoa, até mesmo ódio com relação a gente, e procura desfocar, a vingança, e daí surgem esses processos obsessivos, em grande parte dos casos. Mas Kardec diz que há também muitos casos de obsessão, ou até mesmo de investidas, às vezes não conseguem estes espíritos estabelecer um processo obsessivo, porque a obsessão ela é caracterizada por uma ação de um espírito inferior, portanto uma ação negativa sobre outra pessoa, que pode ser encarnada ou desencarnada, e esta ação tem que perdurar no tempo, ela tem que ter um tempo já de ocorrência. Senão é apenas uma investida de um espírito, um ataque, mas que pode ser bem ou mal sucedido, dependendo de como se comportará o atacado, se ele tem resistências, defesas morais, enfim. Mas Kardec fala também que há muitas obsessões que estão estabelecidas, ou muitos ataques, ainda antes de se estabelecer uma obsessão, que elas são decorrentes exatamente da inveja. Ele até menciona que havia espíritas, né, era uma família de bons princípios, bons valores, realizavam a caridade, enfim, eram pessoas, almas boas. E daí um espírito foi evocado porque ele gerava muitos problemas para essa família. Kardec perguntou, por que você faz isso?
e com pessoas boas, de boa índole, pessoas que praticam a caridade. Não é porque se aproximou preferencialmente de pessoas boas em vez de se aproximar de pessoas semelhantes a você, né? Ou seja, inferiores. É porque os outros não me causam inveja. Agora eles sim, porque eles são felizes. Ele falou, mas eles não têm a felicidade realmente completa, que não é possível na Terra. Ele falou, não importa, eles já são um pouco felizes. Isso já é muito mais do que eu posso ter. E como eu não posso ter isso, eu acho que ninguém pode ter. Então os outros são tão ruins quanto eu, não me causam nenhuma inveja. Agora esses sim, porque esses já desfrutam de uma relativa felicidade, uma relativa paz, o que eu ainda não consigo ter. Então vejam, mais uma vez a confirmação. A morte física do corpo físico não modifica ninguém, porque é apenas a morte física, o desvestir-se do organismo físico, de uma roupagem física. O indivíduo continua no além como ele desencarnou, até que ele decida por modificar-se. Então, se ele tinha já inveja na Terra, continuará invejando no além. Então, isso é bem interessante. Realmente parece, nossa, inacreditável, mas é assim na Terra, é assim no mundo espiritual, em todas as dimensões. Vai ficar nesse meio lá, né? Vai. Se mantiver nessa E situação. procurando na Terra quem esteja numa condição melhor para tentar atacá-lo pelo simples fato de o outro estar numa condição melhor do que a dele. Então, A pessoa não quer fazer o esforço de progredir, daí sente inveja de quem está progredindo e em uma condição melhor, daí o que ele acha mais fácil? Derrubar a pessoa. Em vez de olhar para dentro, né? Em vez de olhar para dentro e tentar também fazer, se a pessoa conseguir, eu também posso conseguir também me aperfeiçoar, melhorar. Isso inclusive se dá nas questões materiais. O indivíduo se esforçou, trabalhou muito, conseguiu uma condição financeira um pouco melhor, o outro falou assim, olha lá, é burguês. É uma expressão que na minha época de juventude eu ouvia muito. Não com relação a mim, mas eu via as pessoas falarem, é burguês, isso, é aquilo. Mas ela se esforçou para conseguir aqueles bens materiais, ela trabalhou, ela economizou. Se fez isso, é mérito dela, qual é o problema? Fez honestamente, né? Fez honestamente, trabalhou, se esforçou. Você quer também ter aqueles mesmos bens? Veja, a pessoa se esforçou, trabalhou bem mais do que as outras pessoas, ela economizou. Ela poderia ter gasto o salário dela inteiro, mas ela economizou e conquistou alguma coisa. Faça igual, você também pode conseguir. Ah, não, eu não quero. Daí a pessoa começa vários desculpismos. Não é porque eu não tenho a oportunidade, porque eu não tenho isto, porque eu não tenho aquilo, e porque isto, e porque aquilo, e porque aquilo. Então tá bom, eu vou te dar uma oportunidade. É porque agora eu não posso, também assim não dá. É sempre as mesmas histórias. Porque ser humano é complicado. Ser humano é complicado. É porque não consigo o trabalho, eu vou conseguir um trabalho agora, hoje para você. Não estamos generalizando, mas precisamos compreender que até mesmo para se trabalhar as questões sociais, quando os governos falam assim, nós precisamos atacar as questões, os problemas sociais, precisamos. Mas os problemas sociais surgem dentro, e nesses problemas sociais estão envolvidas pessoas, e pessoas têm questões psicológicas envolvidas. E quando se tem questões psicológicas, os programas mais extraordinários, os melhores programas sociais do mundo, não vão ter nenhuma eficácia se não trabalharmos as questões psicológicas das criaturas humanas. Até porque, se nós pensarmos bem em termos de doutrina espírita ou doutrinas reencarnatórias, quantas pessoas que talvez tenham sido grandes, digamos, autoridades em outras reencarnações, que tinham muitos servos para fazer tudo, talvez reis, rainhas, condes, duquesas, enfim, e não precisavam fazer muita coisa senão serem servidos. E daí, de repente, reencarnam-se tendo de servir. Esse indivíduo vai achar muito difícil isso. Porque não está acostumado, vai ter que começar a aprender agora. Então é muito relutante, eu não me submeto a isso, eu não submeto a ninguém. E daí é o grande problema. Os programas sociais podem auxiliar aquele indivíduo, mas esses auxílios serão sempre com muitas dificuldades
e talvez não redundarão em esforços talvez quase que inúteis se o indivíduo não for trabalhado na sua questão psicológica. Ele precisa mudar aqui. Daí sim, mudando aqui, os programas sociais funcionam. Mas sem isso. E daí as pessoas que não conseguem, porque às vezes não querem fazer esforços, há quem tenha dificuldades. Vamos repetir, não estamos generalizando. Mas muitas não estão ainda dispostas a fazer esforços. A renúncias, nada disso. E daí acho muito mais fácil criticar quem já conseguiu. E se puderem, além de criticar, derrubar, porque daí se o indivíduo cair, primeiro o outro vai rir. Vai ter uma satisfação, porque isso se chama sadismo. E a psicologia nos mostra, nos ensina que há muito sadismo ainda no comportamento de grande parte da humanidade. E depois fala assim, agora estou melhor, porque eu não preciso nem sentir tanta inveja. A terapêutica para essas pessoas, para a inveja e para os efeitos da inveja, que são sempre muito ruins, é que o outro esteja tão ruim ou pior do que ele, porque ele não sente inveja. Então, é mais fácil do que trabalhar o conflito e liberar-se deste vício moral. Então, tanto aqui na Terra, quanto no mundo espiritual. Me chama a atenção, logo depois do fazia-os recuar atemorizados, as próximas palavras, que é uma interpretação muito diferente da doutrina espírita com outras religiões, que em vez de falar esses demônios, essas pessoas horríveis, o autor chama eles, ele diz, muitos desses futuros arrependidos e regenerados. É uma forma diferente, né, muito impactante de encarar o irmão que está em erro. É muito mais amorosa a forma de se chamar a pessoa, sabendo que ela vai também chegar à felicidade, à virtude, né? Exatamente. Isso está de acordo com o Evangelho e está de acordo com o Livro dos Espíritos, porque na terceira parte das leis morais, Kardec dedica um capítulo inteiro falando sobre a lei do progresso. Então a gente sabe, de acordo com não apenas o Livro dos Espíritos, como também as outras obras da codificação, que todos os espíritos são criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, e todos chegarão à perfeição um dia. Uns chegam mais rapidamente, outros um pouquinho mais lentamente, demoram um pouquinho mais para alcançar este estágio evolutivo, mas todos chegaremos, a depender do nosso esforço, do nosso empenho. Podemos acelerar este processo, ou podemos retardar este processo, mas todos chegaremos. Porque quando a gente fica muito estacionado, a lei, como a lei é de progresso, ela dá uma ajudinha assim, né? Ela dá um pontapé na gente, e a gente sai meio que rolando e depois se levanta e vai adiante. Que depois os benfeitores vão esclarecer quando Kardec pergunta o que é o mal, eles dizem é a ausência do bem. Né? Tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus é o bem, tudo aquilo que lhe é contrário seria o mal. Então, os espíritos que já cumprem e vivem de acordo com a lei de Deus, esses praticariam o bem, praticariam o mal todos aqueles que ainda não cumprem a lei divina. Né? Então, e filosoficamente falando, o mal, na verdade, não tem existência em si mesmo. É apenas a ausência da prática ainda da lei de Deus. Assim como, se a gente pega a questão das cores, né? O preto, a cor preta, em realidade, é quando não há nenhum reflexo da luz. Não seria uma cor exata, é apenas não tem o reflexo da luz, e daí então não se enxerga nada. É interessante isso, ela não é uma cor em si mesma, né? Não é uma frequência de luz. Temos todas as frequências da luz que, decompostas, apresentam-nos vários matizes. Né? A cor preta, em realidade, seria a ausência
de um matiz, ó, né? Não tem um reflexo da luz, então nós não percebemos. Isso seria o que chamamos de preto. É apenas que não existia ali o reflexo da luz, nenhum matiz ali da luz. Então o mal seria exatamente isso também, né? Como não há ainda a realização da lei de Deus, a gente diz assim, então é mal, mas é uma convenção, porque na verdade é apenas que o indivíduo ainda não começou, não despertou para a necessidade da prática da lei divina. Então é bem interessante isso realmente, que isso muda a nossa percepção com relação ao outro, né? Porque isso nos aproxima mais. Porque também a gente não cumpre a lei de Deus ainda tão plenamente assim, né? Vamos dizer. A gente está ainda engatinhando, a gente tenta fazer alguma coisa melhor, a gente derrapa, como foi o texto inicial. Quantos tropeços, quedas, reerguimentos a gente vai ainda enfrentar, e é assim mesmo. E o outro também. Talvez ele esteja ainda numa condição um pouco mais atrasada, talvez seja um espírito criado um pouco depois da gente, ou permaneceu estacionado um pouco mais de tempo, mas vai chegar, e talvez a gente dê um tropeço ali na esquina e ele passe. É que nem aquelas corridas, né? Que a pessoa está indo na frente, de repente ela tem um mal ou tropeça e o outro que estava lá atrás passa na frente, né? O desenho da tartaruga que foi indo, acabou vencendo, né? Às vezes Jesus disse, né? Quando eram tão criticados e perseguidos, né? Ladrões, prostitutas, ele diz, em verdade eu vos digo que ladrões e prostitutas os precederão no reino dos céus. Ele não se referia à generalidade, mas ele dizia assim, olha, cuidado, porque vocês estão com tanto preconceito com esses indivíduos, esses nossos irmãos, e é provável que muitos deles estejam no mundo do espiritual em uma condição excelente, e vocês desencarnem com tanta pompa e circunstância, com tanto verniz de moral, e precisem da ajuda deles. Tanto assim que Maria de Magdala foi um desses casos. Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, chegou a dizer, nem mesmo Paulo de Tarso realizou uma transformação moral como a dela. Porque ele, na verdade, ele era um fanático. O objetivo dele era cumprir a lei de Deus e defender a lei de Deus, mas era um fanático, a interpretação dele estava equivocada. Então, ele não precisou, o que ele teve de corrigir mais é o orgulho, etc. Mas ela estava realmente numa condição deplorável com relação à própria alma, né? E ela teve que fazer um esforço muito maior. Foi uma violência contra as paixões dela, mundanas, uma violência muito grande. Então Emmanuel, ele diz, na minha percepção, nessa mensagem, na minha percepção, o próprio mérito ou ainda a transformação dela dentro dos relatos, digamos, do Novo Testamento, é insuperável. É a maior transformação, a mais evidente, a que exigiu o maior esforço de uma alma, foi a dela. Ele diz, até mesmo um esforço maior, foi uma transformação ainda mais radical do que a do próprio Paulo de Tarso. Ele está se falando de transformação, né? Mas não do que foi ensinado por ele, né? Do que ele levou de Jesus, né? Do que ele levou de suas passagens. Sim, não. ele foi fundamental. Ele foi fundamental. Cartas, né? Ele está falando em relação à transformação íntima. Íntima. Sim. Apesar que também a gente tem que levar em consideração uma outra coisa. Paulo de Tarso realmente foi fundamental para o espalhamento da mensagem do Evangelho. Foi, né, a partir do trabalho dele, claro, com todos os colaboradores, que ele contou com muitos colaboradores, né, sobretudo Estevão do mundo espiritual. Né, Emmanuel fala muito bem isso no início da obra Paulo Estevão. Sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. Mas também os outros colaboradores, as mulheres que forneciam assim a casa, o dinheiro, alimento, né, para o trabalho. Então ele foi fundamental nesse espalhamento da mensagem do Cristo. Mas
do ponto de vista espiritual, as realizações realmente espirituais são medidas de uma outra forma, não pela extensão do trabalho, mas pela qualidade do trabalho. Porque a própria Maria de Magdala, embora não tenha realizado um trabalho, digamos assim, de espalhamento tão grande, a gente se lembra que ela depois não foi aceita pelos discípulos de Jesus. Ela pediu para acompanhá-los para o trabalho e eles não a aceitaram. Que vai ficar estranho isso e aquilo, né? Ou seja, você era uma ex-prostituta, né? Convenhamos, vai ficar meio estranho uma mulher no meio de um monte de homens e uma ex-prostituta. O que vão falar da gente, né? Vão falar assim, olha, tá vendo? Os discípulos de Jesus, mal mestre morreu, já estão com uma prostituta lá no grupo, já um monte de homem e uma prostituta. O que vai sair de bom disso, né? É uma depravação isso daí, tava na cara que era depravação isso, que não tinha seriedade. Eles nem mesmo acreditavam que Jesus tinha aparecido pra ela. Perguntou assim, o mestre apareceu a mim, a ti? Uma mulher. Mas uma mulher prostituta. Quer dizer, agora, nós que éramos os discípulos, ele não apareceu, agora você, quem vai consolá-la e dizer, eu acredito em ti, minha filha, foi Maria Santíssima. É a mãe de Jesus. Então, eles que foram praticamente educados, né? Era uma época, né? Imagine aqueles que não conheciam. Conviveram ali com Jesus, que né? não iam falar ela com os discípulos. Exatamente. Então vejam que ela suportou tudo isso, ela poderia falar assim, também não quero mais saber disso. Mas não fez. Daí narram os textos dos benfeitores espirituais, como por exemplo de Humberto de Campos, de Amélia Rodrigues. Humberto de Campos pela psicografia de Chico Xavier, Amélia Rodrigues pela de Valdo Pereira Franco, que ela depois passava um grupo de rancenianos, né, de leprosos, perguntando de Jesus. Ela falou assim, chegaram muito tarde, ele já morreu, etc. E eles ficaram muito tristes, etc. E ela falou assim, mas você conheceu ele? Alguém conheceu? Eu conheci. E começa a falar de Jesus. Daí eles disseram, vamos ter que agora seguir viagem. Ela falou assim, eu posso ir com vocês? E passa a viver com eles, na colônia de leprosos ali. Quer dizer, colônia assim, eles se reuniam em regiões fora das muralhas da cidade, né, das cidades, dos vilarejos. Eles não poderiam ficar próximos das pessoas, eles tinham que usar aquela matraca para anunciar que eles estavam se aproximando para as pessoas fugirem, né? E ela vai conviver com eles. E quando ela percebe que ela é contaminada, passa a ter também lepra. Quando ela percebe que ela já está próxima da desencarnação, ela quer reencontrar Maria Santíssima, mas desmaia digamos, menos talvez alguns quilômetros da residência de Maria Santíssima. É recolhida, mas não chega a vê-la fisicamente. Maria de Magdala não chega a ver Maria Santíssima fisicamente, apenas quando sai do corpo, vem ser resgatada por Jesus. Então vejam que é um outro, digamos, uma outra tarefa que, em termos de extensão, não vai se comparar a de Paulo de Tarso. Mas em qualidade, eu não posso dizer nada porque eu não tenho categoria, condições de fazer uma análise de uma obra ou de outra, porque é alguma coisa muito além das minhas péssimas condições de análise de uma obra espiritual. Não tem nenhuma condição de análise. Mas a gente pode entender que algo desse teor como ela fez tem uma significação também muito grande, porque alguém que vivia no extremo luxo, reverenciada até mesmo por grandes autoridades do Império, que ali passavam na região, autoridades judaicas, e de repente conviver com leprosos. Eram pessoas despedaçadas, né, com o corpo apodrecendo. É algo muito impactante, né? Precisa de uma renúncia extraordinária. Extraordinária. Não deixa de ser um resgate o fato de que ela, que era tão bela, né, mas levava a vida através
da prostituição acaba já resgatando esses males através do corpo dela, que se transforma e a lepra Ela destruía resgata o corpo na físico própria da pessoa. reencarnação, né? É verdade isso, ela resgata na própria reencarnação. Bom, daí eles chegam, digamos, os que estavam ali naquela carruagem, chegam à crosta, chegam até Portugal. E é interessante porque os que estavam acompanhando sentem-se realmente também em Portugal. E eles dão um grito, né? É uma coisa interessante isso porque os espíritos muito superiores, eles já não têm, mesmo que eles estejam vinculados, já tenham tido reencarnações na Terra, eles já não têm mais esse, digamos, entre aspas, apego à nacionalidade. Eles têm respeito, veneram as nações, etc., a gratidão, mas não tem esse apego, essa coisa, Portugal, meu país! Na última reencarnação, talvez em outras reencarnações, né, tenham vivido em outros países, mas ainda isso é muito próprio da nossa vivência ainda mais mundana, né? De espíritos ainda muito materializados, inferiores. Né? Maturidade também, né? Os espíritos superiores têm como pátria o universo. Sim. A gente tem... Às vezes a gente fica com raiva da outra cidade, porque é rival da nossa, né? O pessoal daquela outra cidade é isso. Não, eu tenho que defender a nossa cidade. Né? A gente tem assim, vamos eleger determinado deputado da nossa cidade porque ele vai privilegiar a nossa cidade. Ele é deputado do estado inteiro, mas ele tem por obrigação privilegiar a nossa cidade. O resto do estado que se vire. O problema é deles, não é isso? É muito comum as pessoas dizerem, não, a gente tem que votar em alguém, um deputado estadual da nossa cidade. Porque daí ele vai defender a nossa cidade, mas e o resto do estado inteiro? Cadê o problema dos outros cidades, né? O pessoal da capital, né? Fala, pô, você está no interior, né? Fala pra mim. Nasci lá, pô, mas foi pro interior. Interior, Ou se fosse pequeno, né? E estivesse andando para trás, né? Você tem que progredir, não regredir na vida. Então a gente tem essas coisas ainda que são próprias da nossa inferioridade ainda. Daí a primeira coisa que eles vão realizar é ir à residência, a antiga residência, né, de Jerônimo. Quando ele lá chega, ele sai e notemos, ele está numa apreensão enorme, já começa, ele já não está se sentindo bem, ele já pressente. Na verdade, ele já assim, sabe quando a gente fala assim, olha, a pessoa, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Ele já tinha certeza, porque o Teócrito falou assim, você vai receber notícias que você não tem condições ainda de suportar, você receberia elas, mas no momento propício. Ele já tinha sido muito bem esclarecido, mas a pessoa é durona, não quer aceitar, orgulhosa, não quer mudar de opinião. Eu faço o que eu faço, o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero, eu não me submeto a ninguém, eu que sei tudo. Bom, só que daí quando ele se aproxima da verdade, ele já sente assim, não vai dar certo isso. Daí ele poderia ter falado, inclusive, olha, desisti. Até a hora que tu dava certo, desisti. Mas o orgulho é tão forte, assim, não, vai ser horrível, mas não vou dar o braço a torcer, não. Vou até o fim agora. E ele, o primeiro impacto dele é verificar que ele chama pelos filhos, chama pela esposa, chama pelos criados. Quer dizer, o indivíduo desencarna, passa a ter um mundo espiritual e ainda quer ter os mesmos criados, os mesmos servos. Veja como que é a nossa ilusão, o nosso apego às coisas. Quando ninguém responde, ele já sente uma angústia ainda maior. Mas há outro detalhe, ele começa a ver vultos. E essa cena aqui nos faz lembrar, a mim me fez lembrar, um filme com a atriz Nicole Kidman, Os Outros, né, a tradução portuguesa do título, Os Outros, em que quase a gente passa praticamente o filme inteiro achando que, assim, nossa, eles foram morar numa casa mal assombrada com espíritos, até nós descobrirmos que, na verdade, eles eram os espíritos. E eles achavam assim, essas pessoas, essa casa é mal assombrada, tem espíritos. Você já não tinha assistido esse?
Ah, Tá ainda bom. bem, senão eu tinha dado até o final. Você já falou. Leve spoiler. Já tinha assistido mesmo? Tinha. Ela não, ixi. Não, eu assisti. Assistiu? Ah, então tá bom. Senão eu ia falar assim, eu poupei certas angústias durante o filme, que a gente fica meio perdido. Acabou com o filme. Todo mundo morreu. O pessoal que vai assistir o filme depois no YouTube, né? Espero que já tenham assistido também esse filme. Mas e é isso daí, porque eles sentem assim, pessoas estranhas, uns vultos aqui. Acontece que esses vultos eram os encarnados e ele era o morto, digamos, né? O fantasma ali naquela residência. E isso perturba, porque também ele fala, quem são vocês, isso e aquilo, e ninguém responde. Ou seja, ele vai dando a história do gato, subiu no muro, etc. Isso porque já tinham falado assim, em outras palavras, tem algo que tinha com muita doçura, falou assim, olha, você vai ouvir a história do gato, mas eu já vou adiantar que não teve um final feliz esse gato. Você quer ir mesmo assim? Quero, porque eu tenho condições, porque eu sou mais eu, etc. Então tudo bem. Estou sabendo que a história do gato não vai ter final feliz. Está preparado? Estou preparado, claro que eu estou preparado. Estou mais do que preparado. E não estava. E ele sabia que não estava, mas por orgulho. E daí é quando eles vê uma folhinha, um calendário, que daí ficou andando pela casa, vê que não tem os mesmos móveis, está tudo modificado. E quando ele vê o calendário, a folhinha marcava uma data. 13 anos depois da última data que ele se lembrava, aquela data do suicídio dele. Fixou aquela data, quando ele vê a folhinha, 13 anos se passaram, onde eu estive? Que hospital é esse que eu fiquei tanto tempo? Ninguém foi me visitar. 13 anos depois. E daí ele dizia assim, que ele, por má vontade, não queria aceitar a verdade. Ele daí menciona outra coisa também, a questão do tempo no mundo espiritual. Ele ficou tão fixado no trauma que ele gerou para si mesmo, sobre o próprio perispírito, sobre a mente dele, né, os conflitos, que ele não tinha notado o passar do tempo. Porque realmente no mundo espiritual, a gente não tem a mesma noção de tempo como nós contamos na Terra. Tanto assim que muitas vezes os benfeitores dizem assim, logo vai acontecer tal coisa. Esse logo demora, não chega um. Né? Jesus disse assim, os tempos são chegados, meus filhos. Quer dizer, os tempos são chegados 2000 anos depois, a gente está nesse tempo ainda chegado. Porque a noção de tempo é diferente. Por isso, inclusive, na codificação se diz que toda vez que médiums fazem previsões que vai acontecer em tal data, normalmente, se são realmente informações espirituais, normalmente são dadas por espíritos inferiores que querem mais se divertir com a situação ou a mesmo levar aquele médium ao ridículo. Porque detestam o médium ou querem ser um médium vinculado a esta ou aquela doutrina religiosa, querem levar aquela doutrina religiosa também ao ridículo. Porque o tempo, a noção de tempo é diferente. Mesmo porque a gente tem a noção da pressa do tempo, porque a gente tem a noção de que o nosso tempo aqui é curto, assim. E para os benfeitores é eternidade. Então o tempo aqui é mínimo mesmo, né? Então essa noção também do que é eterno, do que é finito, é coisa nossa, assim, né? Eles não, eles já têm essa noção. Né? E acho que eles perdem muito a noção do tempo, porque no Vale dos Suicidas não tem dia, não tem noite. Exato, também. É uma escuridão completa, é frio o tempo todo, é um ambiente assustador. Não tem essa regulação, né? Não tem. E as fixações, né? Porque elas repetem, então parece que é aquele fato igual. Quer dizer, exatamente. eu dei um tiro na cabeça, eu dei um tiro na cabeça, e dá o tiro na cabeça, e o tiro volta, ninguém me acude. Eu falo assim, eu estou preso naquele momento. Ou seja, ele está naquele momento indefinidamente, não passou nenhum dia. Ele está naquele momento, naquele exato momento. E a questão também dos benfeitores é outra coisa interessante, que eu assim, mas se demorar muito eu vou morrer. Não tem problema, depois reencarna de novo. Você vai continuar vivo, qual é o problema? Reencarna de novo. Isso mesmo. Mas a gente quer resolver nessa reencarnação e diz, não vai dar não.
Não, esse trabalho de você trabalhar a questão da humildade, só esse tópico, são alguns ou muitos séculos. Fica tranquilo. Não precisa apressar, não. Precisa parar também. Vai numa cadência e devagar, ou não precisa ser também tão devagar assim, mas vai numa cadência boa, digamos assim, né? E então, daí quando ele vê aquela data e ele se desespera, ele sai correndo, e daí o que acontece? Ele quer fugir. E os guardas barram Jerônimo e levam ele para dentro da carruagem. E daí logo em seguida o que acontece? Ele quer saber, que ele queria ter notícias da família. Espíritos perturbados e perturbadores, né, que são perturbados e perturbam. São cruéis. Aqueles que falam assim, já que a gente está desgraçado, numa infelicidade terrível, numa perturbação terrível, a gente viu um que não está bem também, a gente vai acabar com o dia dele. E foram acabar com o dia de Jerônimo. Quer saber o que aconteceu com a sua família? E começam. A sua Margaridinha? Ah, agora tá isso. O outro, vai lá, vai para Lisboa, lá na penitenciária, visitar ele, quer saber como ele tá, vai lá ver ele na penitenciária. E vai falando, ele se desespera, ele não quer novamente acreditar no que aconteceu. E eles dizem assim, eu esperava o quê? Tá assustado com as notícias? Quer dizer, a pessoa fracassa na vida, quer fugir pelo suicídio, se mata e deixa todo mundo aí com dificuldades, agora está arrependido, está assustado. Assustado por quê? Porque não pensou nisso antes. Ou seja, massacraram ele. E detalhe interessante, os guardas, por ordem dos dois benfeitores, não permitiam que eles pegassem Jerônimo, por isso que eles levaram rapidamente para a carruagem. Mas não impediram, eles poderiam bloquear, por exemplo, a audição e a visão de Jerônimo naquele momento, e ele não ia perceber nada. E por que não fizeram isso? Assim, porque lá atrás Teócrito tinha dito, a excursão será por tua responsabilidade. Se você não suportar, culpa a ti mesmo. E ele não acredita que tinha acontecido tudo aquilo. Eu quero visitar meu filho. E eles vão até Lisboa, na penitenciária. E aqui há muitos elementos interessantes para a nossa análise. Aqui ele já estava, né, como diz o texto aqui, Camilo, convulsionado sob a ardência de pranto insólito. E daí ele entra na penitenciária e encontra, aqui diz, o antigo negociante, né, Jerônimo, contemplou o mísero vulto sentado sobre um banco de pedra, na semi-obscuridade da cela, o rosto entre as mãos. Então ele encontra o filho dele, preso realmente em Lisboa. Vocês anotaram alguma coisa interessante que gostariam de comentar? Fica claro que quando ele se aproxima do filho, apesar dele não ser um espírito de grande elevação, a proximidade dele do filho faz com que o filho tenha as memórias do passado, se lembre do pai e coloque para fora, desabafe todo o problema da vida dele. E o pai, mesmo que nessa época não seja um espírito que consiga captar a força do pensamento, por causa da sintonia, ele recebe tudo aquilo que o filho está sentindo, todas as palavras. E o filho culpa ele, o suicídio que ele cometeu, pelas condições que acabaram levando ele a essa situação. Porque a partir do momento em que o pai comete o suicídio, os amigos, grandes amigos do pai, viram as costas para todos. Ele não tinha educação. As condições financeiras acabaram, ele não tinha como estudar. Ele não teve uma oportunidade na vida, né? E aí, se os amigos bem intencionados não estão presentes, o que não faltam são os mal intencionados, que querem, a gente acabou falando isso a aula toda, né? Que querem prejudicá-lo. Então levaram ele ao mau caminho, o desespero que ele sentiu, né? A ausência, as condições em casa da mãe sofrendo e fazendo os filhos sofrerem por isso, né? Se aproveitando dos filhos nas piores condições, acabaram levando a essa condição, que ele se arrepende.
né, que ele tem vergonha até do que ele fez e das condições que levaram ele até o momento. Mas que ele se pergunta: Pai, se o Senhor me ama, se o Senhor me amava, por que o Senhor fez isso? Por que abandonou a gente desse jeito? Né? E isso não tem resposta, porque uma coisa é quando a gente é acusado injustamente. Todo mundo pode acreditar, mas por dentro a gente tem a força de saber que aquilo é mentira. Nesse caso, não. O filho não exatamente o acusa, ele mais se lamenta e ele sabe que é verdade. Não tem para onde correr da situação. Até porque daí a consciência vai responder para ele, né? Para o próprio Jerônimo. Por que abandonou? Daí ele vai falar assim: porque eu perdi tudo e fiquei com vergonha, porque eu me senti isto. Ou seja, quando a gente vai vendo o que vai desenhando o suicídio, a gente vai vendo que todos esses problemas que o indivíduo vai sentindo psicologicamente surgem a partir de uma defecção moral, que é o egoísmo. Mas eu estou sofrendo muito. Eu estou sofrendo. Os outros não sofrem à volta, mas não continuam a vida, inclusive para, digamos, me dar suporte, porque me amam. Porque eu estou sendo injustiçado. Ninguém mais é injustiçado. E sempre assim, eu estou sofrendo, eu estou sendo injustiçado, ninguém me compreende. Ou seja, o centro de tudo é o eu. Qual é a solução para isso? Há muitas possibilidades, mas o indivíduo fala assim: não, eu tenho que pensar em mim, na minha vergonha, no meu sofrimento, eu não acho nada, eu vou me matar. Essa é a solução. Você decidiu por isso. Isso tem consequências em outras vidas? Isso não me importa. O que importa é que eu preciso sair do meu sofrimento. E a opção que você elegeu, porque há outras, tem consequências sobre outras vidas? Vai arruinar talvez outras vidas? Vai machucar pessoas? Não, isso não passa nas minhas cogitações. O que eu tenho de pensar agora é em mim. Ou seja, no fundo, a gente vê que é o egoísmo. Por isso que em todo o Evangelho de Jesus, na obra da codificação espírita, em inúmeros momentos, inclusive numa pergunta específica, o que se diz precisamos ter muito enfoque no combate ao nosso egoísmo. Sem este enfoque nesta luta, né, de combate ao egoísmo, a gente não vai conseguir progredir em nada. Até porque os espíritos dizem: o egoísmo neutraliza todas as virtudes. Se neutraliza todas as virtudes, o indivíduo não pode ser virtuoso e ser egoísta. Ele não pode ser caridoso e ser egoísta. Ele não pode ser humilde e ser egoísta. Todas as virtudes serão neutralizadas. Então, o primeiro ato nosso de coragem é dar bom combate ao egoísmo. Se a gente fizer isso, tirado alguns casos, talvez já de problemas psiquiátricos muito agudos, grande parte dos suicídios nós vamos conseguir evitar. E vamos também evitar que, eventualmente, caiamos também nesse mal. Então, é muito importante isso. Foi o que mais doeu para ele, porque, na verdade, foi a acusação da própria consciência. Ele que estava tentando, digamos, neutralizar a consciência até então, ele neutralizava com todas as forças que ele podia a consciência, para não enxergar a verdade. Quando ele se depara com a situação do filho e ouve o filho falar, ali aquilo se sensibilizou ele de tal maneira que naquele momento ele não teve resistência para, digamos, empreender aquele esforço para neutralizar a consciência. Ele se rendeu. Quando ele se rendeu, não gerou nenhuma reação. A consciência disse claramente para ele quanto ele tinha errado e que a responsabilidade era inteiramente dele. Claro que os filhos, a esposa, poderiam ter seguido também outros caminhos, mesmo diante dessa situação, do suicídio do pai ou do marido. Mas ele tinha a sua cota de responsabilidade, grande cota de responsabilidade, num desastre daquelas vidas. Ou seja, a consciência estava lhe cobrando pesadamente. Ele poderia ter chegado a essa conclusão de maneira amena, como disse Teócrito. Ele escolheu, por orgulho, a pior forma. E é bem interessante que o Bruno destacou as duas situações.
tanto pela atração magnética entre pai e filho, né, encarnado e desencarnado, o pai pôde captar o que se passava no íntimo do filho, nos pensamentos do filho, por profunda associação psíquica, né, pelo magnetismo. E a aproximação do pai, a simples aproximação do pai, o pai não precisou falar nada, assim, a simples aproximação do pai, a irradiação do pai, os fluidos emitidos pelo pai, o filho captou inconscientemente. Ou seja, os fluidos que cada indivíduo irradia, emite, são de alguma forma a sua identificação. Isto Allan Kardec trata no livro dos médiuns. Os médiuns podem reconhecer e identificar se o espírito que está se comunicando por ele é de uma ordem superior ou inferior, se é um espírito mais avançado, se é atrasado, pelos fluidos do espírito que se combinam com os fluidos do médium. Ou seja, se estes fluidos são de uma qualidade superior, denotando, portanto, que é um espírito superior, estes fluidos causarão boas impressões agradáveis no médium. Se o espírito é inferior, os seus fluidos também são tóxicos, são de uma qualidade inferior e gerarão más impressões desagradáveis no médium. Então, é como que um RG do espírito, os fluidos que ele emite. Tem características próprias. Um médium bem adestrado pode identificar que espírito é. É o espírito, meu guia espiritual. É um espírito familiar, porque quando ele sente aquela vibração, ele identifica que é uma avó muito querida que já desencarnou. Sempre que ele sente aquela vibração tão específica, que vai ser diferente de qualquer outra vibração de outro espírito, ele já identifica que é a avó, que é um pai, que é um filho, que se aproxima espiritualmente. Mesmo sem ter este conhecimento da doutrina espírita, talvez sem ser médium ostensivo, porque essas percepções todos nós temos, nós todos somos médiuns nesse sentido geral que Kardec fala no livro dos médiuns, o filho captou a presença do pai e inconscientemente aquilo lhe trouxe a memória do pai. Foi, na verdade, a percepção mediúnica, nesse sentido geral, da presença do pai, mesmo sem ter consciência que era isso que estava acontecendo no momento. Deste encontro com o filho, né, tem toda a descrição que o filho dá do que sofreu, etc. Algum mais detalhe, alguma outra colocação? Um pedaço do que ele poderia agir funestamente sobre a mentalidade, né, sobre a... Esse já não é na parte da Margaridinha? Não, é dele mesmo. É onde que está o parágrafo? Tem esse parágrafo assim... Então o mísero se pôs a chorar também, emitindo vibrações chocantes, reconhecendo-se impotente para socorrer o filho. Aí ele poderia agir funestamente sobre a mentalidade frágil do detento, sugerindo-lhe, quiçá, o próprio desânimo gerador de suicídio. Ele diz aqui, então o mísero se pôs a chorar também, emitindo vibrações chocantes. Vibrações chocantes. Por isso, inclusive, é que logo no início do livro a gente vê aqueles, digamos, sentinelas, aqueles soldados, digamos, espirituais, recolhendo os suicidas das vias públicas, né, da crosta. Porque as irradiações, os fluidos que eles emitem são tão perturbadores que alguém mais frágil que absorva aqueles fluidos não apenas vai se sentir mal, como também vai ter as impressões, né, daquelas cenas, aquelas ideias, talvez, e aquilo desperte, talvez, a perturbações que induzam a pensamentos suicidas. Que captam os pensamentos que nós temos, digamos que captemos energias de alguém que é muito sensualista. Se a gente absorve aquelas energias, a gente começa a ter um comportamento mais sensualista. Por influenciações fluídicas. Se alguém que está muito deprimido se acerca de nós, às vezes a gente conversa com alguém muito deprimido, se a gente não tomar cuidado, a gente sai muito triste, muito melancólico, a vida não está dando certo pra gente, a gente não sabe nem por quê. Porque antes de encontrar a pessoa no supermercado, a gente estava até que bem, estava tudo indo bem. A gente saiu do supermercado, a vida está horrível, não está nada bem não. Da onde veio isso? Porque a gente se intoxicou, encharcou de fluidos
com aquelas características. Então estes suicidas são retirados e levados para o vale para que se evite essa intoxicação coletiva da população. E ali, inclusive pela grande afinidade, né, que o Bruno mencionou entre pai e filho, o filho poderia se encharcar tanto daqueles fluidos, já não estava numa condição boa, né? Estava preso, tinha se desviado do bom caminho antes mesmo de ser preso, e daí então ele poderia realmente começar a pensar no suicídio e se suicidar. Isso era muito grave, por isso que depois, inclusive, o chefe da expedição, Ramiro de Guzmán, dá um verdadeiro prestar atenção no Jerônimo, né? Realmente eram vibrações chocantes, né? Ele diz assim, sugerindo-lhe que o próprio desânimo gerador do suicídio, Ramiro de Guzmán e seu assistente aproximaram-se e desarmaram-lhe as investidas, encobrindo o Albino de sua visão. Vejam que interessante, ele não mais conseguiu ver o filho continuava no mesmo lugar, Jerônimo continuava no mesmo lugar, mas ele não conseguia mais enxergar o filho. Bloquearam no sentido, né, eles envolveram o albino filho em uma camada fluídica que o tornava invisível. Isso também está explicado em O Livro dos Médiuns, quando fala Kardec da mediunidade de efeitos físicos, dos efeitos físicos. Como, por exemplo, os benfeitores transformam um objeto, fazem com que um objeto desapareça, reapareça, envolvem em fluidos, no caso dos efeitos físicos, envolvem em ectoplasma. É bem interessante esse estudo. Ali eles reutilizam também a manipulação fluídica para também ocultar a albino da visão do seu pai. Só para a gente encerrar aqui, tem um parágrafo anterior que é bem interessante, que dizia assim, exatamente a respeito dos sentimentos de Jerônimo. Eram vibrações sombrias e causticantes as emitidas pelo filho, que repercutiam na consciência do pai suicida. Ou seja, as vibrações também do filho geravam essas impressões no pai. Como estiletes a lhe rasgarem o coração, confessava-se Jerônimo culpado único dos desastres insolúveis do filho. E semelhante convicção se dilatava de intensidade em diáceres torturantes, ou seja, ele começou a ter problemas cardíacos ali. Problemas cardíacos? Sim, nós temos a equipagem, um corpo que Kardec chamou de semimaterial, que é o perispírito. Ele tem órgãos, ele tem uma fisiologia. E aquilo começou, da mesma forma que, digamos, fisicamente a gente sentiria um aperto ou dores cardíacas, ele também começou a ter essas sensações. E a gente lembra do Ivone do Amaral, por exemplo, narra que em sessões mediúnicas, ou mesmo no além, ela viu mais de uma vez espíritos terem um choque emocional tão grande e desmaiarem. Ela menciona, inclusive, que uma vez uma moça estava atordoada e o Dr. Bezerra de Menezes disse assim, minha filha, acalme-se, o pior já passou. Não, mas agora eu posso morrer. Não, minha filha, você já morreu. E mostra para ela a cena do enterro dela, ela dá um grito de desespero e desmaia, o Dr. Bezerra de Menezes segura ela e daí leva ela para um atendimento mais especializado. Desmaiou, o espírito desmaiar, porque também há uma fisiologia do perispírito. E daí ele então continua mencionando, ele diz assim, jamais um homem na terra receberia tão significativo libelo acusatório. O libelo, a peça acusatória num processo penal, presente ao tribunal da lei, como esse que o desventurado suicida a si mesmo lançava, validando a narração dos infortúnios descritos através das reminiscências do filho, e que as sombras do presídio circundavam dos lúgubres atavios dos dramas profundos e irremediáveis. Ele enlouquece nesse momento, e daí começa a emitir aquelas irradiações perturbadoras que poderiam levar o filho ao suicídio também. Vejamos como é grave. Vejamos como, às vezes, uma aproximação de um espírito, uma aproximação nossa, algum espírito se aproximar da gente, pode desencadear emoções, sentimentos, lembranças. De repente a gente não sabe por que está se lembrando disso, daquilo. Pode ser um fenômeno muito agradável, até mesmo edificante. Mas pode ser que determinadas presenças espirituais nos tragam à memória imagens ou nos
façam com que nós percebamos imagens perturbadoras. Às vezes são recordações nossas, porque talvez seja algum espírito vinculado a gente, ou pode ser uma aproximação espiritual que nos gere impressões mentais. De repente na nossa mente começam a surgir imagens estranhas, perturbadoras. Esse espírito pode ser que nem tenha nenhuma vinculação conosco, mas se aproximou por alguma razão, por alguma atração magnética, por afinidades de pensamentos, sentimentos. Por isso que nós temos que tomar cuidado com aquilo que André Luiz chama de lei do campo mental, que nós já mencionamos várias vezes, vamos mencionar mais, porque isso é muito importante, a gente estar atento a isso. Porque se a gente está num padrão vibratório baixo, a gente atrai espíritos inferiores, e a aproximação deles, a irradiação fluídica, pode fazer com que nós comecemos inconscientemente a captar imagens mentais de pensamentos ou formas de pensamentos que não são nossos. E aquilo pode nos perturbar. Tudo bem? Então vamos passar agora para a nossa prece.